Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, aquele podcast que você quer ver. Você sabe que o final do ano está chegando, estamos aqui em dezembro, né? Daqui a pouquinho o Natal bate a porta, vira 2026, mas a gente está aqui trabalhando, trazendo bons conteúdos, trazendo pessoas maravilhosas, profissionais incríveis. Eu quero que você acompanhe o nosso podcast nas principais plataformas digitais. E se você quiser, de uma certa forma, dar um like lá no YouTube, é só você ir no canal do Rômulo Contígio. Hoje eu estou trazendo um profissional, eu acredito que ele é multidisciplinar, ele é um gerente de segurança, saúde e meio ambiente de várias empresas, foi de vários segmentos, então ele tem uma capacidade de conhecimento e de comunicação e que a gente estava devendo essa conversa aqui. Seja bem-vindo ao Mask TV. Hoje aqui comigo, Luciano Souza. Seja bem-vindo ao Mask TV, Luciano. Rômulo, primeiro, estou super feliz de estar aqui com você, né? Um momento para mim, assim, muito feliz, acho que na minha carreira. Acompanho o teu canal, acompanho aí tudo que vocês vêm produzindo de conteúdo e é belíssimo, né? Eu venho aprendendo a cada conteúdo que você publica aqui. Então, super feliz de estar aqui com você, de poder bater esse papo, né? Um papo leve, um papo da segurança que me deixa muito feliz de estar aqui com você. Engraçado que foi tudo meio... A gente já estava programando para uma data, mas quando pintou essa oportunidade de você em São Paulo e estar aqui gravando comigo, eu estou amando essa oportunidade. Eu já queria muito, porque é aquela história, né? A gente vai atrás de profissionais que têm um repertório, uma história e uma trajetória para contar para as pessoas, Luciano. Porque o podcast tem essa missão, ajudar também quem está se desenvolvendo, ajudar quem está começando na carreira. E você que passou por energia, farmacêutica, metalurgia, você tem tanto conhecimento, tanto para agregar, fora que você é um comunicador também, você tem uma rede social muito ativa, estou muito feliz. A gente vai bater esse papo leve e vamos tentar ajudar quem está lá a conhecer melhor a nossa área. Com certeza, Rômulo. Estou aqui, muito feliz aqui para a gente ter um papo bem bacana aí e falar de segurança, que é a minha paixão, né? Excelente. Você chegou bem aqui, tranquilo? Cheguei bem em São Paulo, vim de Campinas, né? Sim. Sou de Campinas, natural de Campinas. Natal tá aí batendo a porta. Natal tá chegando, Você né? acha que o ano passou rápido demais? Você sabe que para mim passou, né? Muita coisa aconteceu, né? Carreira, muita coisa mudando, então passou sim, mas foi um ano muito produtivo, um ano feliz para mim. Acho que como todos os outros, eu sou uma pessoa muito grata. Então, acho que a gratidão é algo que eu levo para o meu dia a dia, né? E foi um ano, mais uma vez, assim, espetacular para mim. Então, foi um sensacional esse ano. É importante você falar da gratidão, porque nós somos pessoas que reclamamos tanto e a gente esquece de agradecer, se acordou, já agradece porque poderia não acordar. Com certeza. Então, eu estou muito feliz da gente poder trocar isso. Eu faço uma pergunta clichê. Chegou aqui na Terra quando e por quê? Muito bom. Cheguei em 1987, maio, né? 38 anos. Sou geminiano, né? Então, muito ativo, comunicativo. E cheguei para humanizar as relações. Eu acho que o meu grande propósito de vida e isso não só de carreira, porque acho que o propósito de vida é um propósito de vida mesmo. Ele não está só no viés profissional, ele está no seu viés pessoal. Eu gosto de construir bons relacionamentos, né? De ter relacionamentos verdadeiros e de confiança, né? E eu acho que isso é gerado através de uma relação humanizada, né? Onde a gente respeita o próximo e eu levo isso para o meu dia a dia profissional. Eu acho que é isso que eu busco fazer no meu dia a dia com as pessoas que eu trabalho, com as pessoas que eu interajo. Eu acho que é assim que você consegue gerar valor para a humanidade. Porque eu acho que a gente não está aqui só para trabalhar, né? A gente está aqui para deixar um legado, né? Para criar algo a mais, né? Então, eu vivo um pouco dessa forma, uma maneira leve, mas muito divertida, né? Como diziam alguns amigos que eu tive profissionais que me moldaram, né? A gente tem que se divertir, né? Então, acho que esse é o meu propósito. Se tem aquela chamazinha no coração para aquilo que você está fazendo, faz toda a diferença, não é verdade? Eu acho que quando você não tem chama dentro de você, você só executa, né? E quando você tem a chama, você se beneficia daquilo que você está fazendo, porque você vê que é o seu legado, sua história, você vai carregando aquilo para a vida toda. Isso sim dá prazer, vontade. Você acha que quando você era menino, você já tinha esse pensamento disso que você faz? Segurança era uma coisa que norteava a sua vida entre pai e mãe? Quem te inspirava? Por que você chegou a essa realidade? Nossa, minha história é bem legal, assim, né? Eu comecei no Senai, então eu fiz elétrica, né? Então, o meu sonho, na verdade, era trabalhar na área elétrica.
Então esse era o meu grande sonho, né? Fazer eletricista, ser eletricista. Inspirado por alguém? Inspirado por, na verdade, por o meu pai, que sempre comentava. Meu pai vem de uma origem, minha família vem de uma origem mais simples, né? E meu pai sempre comentava comigo, vai ter uma prova do Senai lá na empresa, né? Pra gente prestar, então acho que é bacana pra você tentar passar. E aí isso foi me dando um desejo. Eu fui meio que se interessando, né? Fui conhecer um pouquinho do Senai, pesquisando, etc. É uma instituição super séria, né? E aí fiz elétrica e tive o contato com a segurança, porque naquela época que eu tinha feito o Senai, né? Isso um bom tempinho atrás, a gente tinha um período de estágio na companhia, né? Então você fazia ali a parte teórica, né? Acadêmica, e depois você iria para a companhia fazer a parte prática. E o primeiro departamento que eu fui fazer estágio, né? Como menor aprendiz, foi a segurança. E na época eu fiz na Pirelli, né? Eu comecei na Pirelli Pneus e aí tive um contato com o departamento de segurança e aquilo me encantou, né? Me encantou a área de segurança, os técnicos de segurança, as pessoas que estavam ali interagindo comigo, né? Como que eles criavam um ambiente de trabalho seguro. E aí quando acabei o meu estágio, quando eu saí do Senai, eu falei, caramba, aqui eu quero isso, né? Eu quero fazer isso, eu gostei, gosto de falar, gosto de pessoas, né? Eu sou um cara comunicativo, adoro pessoas. E me encontrei. Sinceramente, acho que eu fiz uma escolha, quando eu olho para trás, eu acho que eu fiz a melhor escolha, uma das melhores escolhas da minha vida. Né? Acho que foi essa, foi vir para a área de segurança, né? É tão bom você falar do Senai, né, de que a sua história começa, né, há 20 e tantos anos atrás. Você passou pelo Senai, passou pelo Senac também, que são instituições que formam pessoas. Com certeza. Né, e que, de certa forma, independente da classe social que você está, é um local onde você realmente adquire um conhecimento importante até para definir o que você vai fazer. Com certeza, Romulo. Tudo bem, você queria fazer elétrica, mas lá você descobriu também outras coisas e ao momento que você faz estágio em segurança e acha que tudo é uma oportunidade. Com certeza. O que eu vejo? A história da segurança diz um pouco em cima disso, né? Porque a segurança, ela veio muito sendo criada pela industrialização, né? Exatamente. A gente não tem hoje uma matéria que eu acho que falta, inclusive, eu acho que o Brasil precisa evoluir nesse sentido, né? A gente falar de segurança nas escolas, né? Ter uma matéria focada para a prevenção de acidentes. E a indústria foi formando muita gente, e a indústria ajudou também a muitas famílias, né? A formação do viés de segurança no lar, né? Então, o Senai, com certeza, é uma instituição que colaborou efetivamente para isso, porque é uma instituição muito séria e que eu tive o primeiro contato com segurança estudando lá, né? Então, acho que foi para mim, assim, paixão à primeira vista quando eu interagi com a área. Às vezes as pessoas começam o trabalho, Luciano, o estudo, e param em determinadas... chega ali, o trabalho me consumiu. Eu vejo que você passou por vários movimentos. Não só na formação de engenharia, mas foi pela FGV. Você acredita que realmente esse seu aprimoramento, essa sua capacitação, ela foi necessária para o Luciano que é hoje? Ô, Rômulo, eu acho que tudo é um combinado, né? Eu acho que toda carreira, ela vai acontecendo, né? Mas você tem que se planejar. Eu acho que para você ter uma boa carreira, você tem que se planejar, você tem que ter uma carreira planejada para onde você quer chegar. E as coisas na minha vida foram acontecendo. Então, eu fiz técnico de segurança e aí me deu o desejo, falei, eu quero fazer engenharia, né? Então, preciso fazer engenharia, eu queria galgar novas posições. E vi que a engenharia era algo determinante para que eu pudesse evoluir a minha carreira. E aí fiz engenharia ambiental, né? E depois fiz a pós em segurança e fui me especializando em outras áreas, etc. Mas, com certeza, a parte acadêmica ela é super necessária, né? Mas eu digo muito que teoria sem prática, para mim, não... eu sou uma pessoa muito prática no meu dia a dia, né? Então, acho que a carreira ela é feita não só da parte acadêmica, mas de como você consegue materializar o seu conhecimento dentro da sua vivência profissional. Então, eu sou um profissional que busco muito materializar as coisas que eu aprendo, eu gosto de ver as coisas acontecendo, e foi assim que a minha carreira foi sendo construída, né? Tentando materializar aquilo que eu sempre aprendi, que eu conheci, né? Através das pessoas, que eu acho que é o caminho. Nunca você pensou em outra atividade, por exemplo, eu quero ser médico, isso nunca passou pela sua cabeça? Não, eu já pensei em ser jogador de futebol, né? Quando eu era criança. Então, acho que é um sonho de vários brasileiros, muitos. Mas, de fato, eu não tenho habilidade para isso, né? Sempre gostei muito de jogar bola, mas não era o meu forte ser jogador de futebol. E acho que depois disso, com certeza, veio a área de segurança e que me fez aí ser muito feliz, né? Você sabe que liderar hoje em dia, a área da segurança não é uma tarefa muito fácil, né, Luciano? A gente tem comportamentos, um ser muito complexo, né? Um ser humano hoje
pós-pandemia, muito difícil, doente mentalmente, né, sofrendo de aflições gigantescas dentro das empresas. E eu vejo que você tem um olhar, você passou por vários segmentos, eu acho que isso também te capacita a olhar com várias perspectivas. Você acha que a segurança, com o mundo atual, ela consegue hoje ser disruptiva, ter novas visões, ter um olhar humanizado? Porque eu sei que você luta por isso. Eu acho que a minha principal bandeira é humanizar a segurança, acho que dentro das organizações, né? A gente tem um programa de segurança humanizado onde conectam as pessoas. Eu acredito que somente a gente consegue criar um programa de segurança sólido quando a gente cria um ambiente de escuta ativa, um ambiente aberto, né? Para que as coisas possam fluir, a criatividade possa acontecer, a inovação. Então é isso que eu busco e sempre os resultados na minha vida aconteceram dessa forma, tendo esse ambiente para ser desenvolvido. E com certeza eu acho que hoje o mundo mudou muito, né? Então acho que a pandemia teve várias mudanças hoje, né? E acho que a questão psicológica hoje está muito em pauta, né? A gente vê a NR1, né? Muita coisa acontecendo, né? Foi postergada, agora tem mais um período aí para Mas vai bater a porta, mas né? vai bater na porta, né? As empresas... e aí a falha é as empresas que estão deixando esse assunto para trás, né? E eu acho Concordo. que talvez a dica aqui é não deixe esse assunto, né? Vamos trabalhar, vamos olhar, porque é um assunto hoje que está muito em pauta. Esses afastamentos hoje na questão psicológica, a gente está dentro das companhias, eles vêm aumentando. Isso é um problema crônico hoje, né? E acho que a gente precisa olhar com um olhar muito humanizado para isso, né? Para as pessoas. Porque, de fato, hoje, talvez, o que mais me preocupa dentro de uma organização é o ambiente psicológico para que as coisas possam fluir, né? Eu não sei se o número está errado, mas é mais de 470 mil afastamentos gerados por problemas de saúde mental. É algo que até os psicólogos ficaram assustados com a demanda desses afastamentos. Concordo com você que os fatores psicossociais estão na pauta, mas eu também vejo que o brasileiro deixa tudo, né? Agora que postergou, então vamos segurar um pouquinho. E nossos problemas de saúde mental não são oriundos dessa mudança de NR. Com certeza. Eles estão batendo a porta. Você que trabalha, por exemplo, eu vejo na sua rede, você como gestor na Citrosuco, por exemplo, você desenvolveu várias ações ligadas à cultura. Eu acho que capacitar, educar, letrar as pessoas ajuda muito também nessa necessidade de salvá-lo da questão mental. Rômulo, com certeza, eu acho que a gente tem que investir nas pessoas dentro da companhia, né? Eu acho que o programa de segurança que não investe nas pessoas, ele é um programa que está... talvez a governança desse programa ela foi criada errada, tá? Acho que assim, ela tem que ser revista. Eu acho que o principal pilar para você criar um programa de segurança com sucesso e melhorar uma cultura de segurança dentro da organização é você investir nas pessoas. Eu acho que com treinamento, com desenvolvimento. E quando eu digo pessoas, eu digo todas as pessoas daquela organização, né? Não só a liderança, não só o nicho ali específico, né, de colaboradores, mas de fato toda a companhia. Eu acho que essa é uma bandeira assim, essencial para você ter um bom programa de segurança, uma boa governança na companhia. E acho que atrelado a isso, um ponto que eu vejo que é o sucesso também para você ter um programa bem desenvolvido, é você conectar esses programas com os valores da companhia. Eu acho que talvez é um grande ponto, né? Você, de fato, criar um letramento naquela companhia educativo, mas que conecte com os valores da companhia, né? Eu vejo muitos programas de segurança, muitas vezes, desconexos com a realidade da companhia, e muitas vezes eles acabam não criando uma certa sensibilização dentro da organização. De fato, porque está desconexa com os valores da companhia, com o negócio. E né? É muito interessante você falar nisso, porque eu até tinha marcado um comentário seu num post seu que tem tudo a ver com isso. Eu colaboro diretamente com as diretorias operacionais, industriais, agrícola e de supply chain. Segurança não está lá no cantinho, está nos relacionamentos. E você fala outra coisa que eu acho genial: segurança é relação. Com certeza. Você é um cara que circula bem pela área da alta liderança para mostrar a importância da segurança, porque produtividade, às vezes qualidade, dependendo do lugar que você está no topo da pirâmide. Cabe a você, gestor, sensibilizar essa alta liderança. Você circula bem porque você é um homem que se comunica muito bem. Rômulo, na verdade, o essencial também, o executivo, né, na área de saúde, segurança e meio ambiente, ele precisa ter essa habilidade, né, de comunicação com a alta gestão. Precisa trazer a linguagem daquilo que você precisa implementar, mas primeiro entender para a alta gestão para onde que ela quer caminhar e saber mostrar o caminho que você quer levar a organização. E é primordial que você crie uma governança de segurança e que a alta gestão entenda para onde o planejamento estratégico de segurança ele vai caminhar, saúde, segurança e meio ambiente, né? Então, quando a organização não sabe para onde ela vai,
fica muito difícil você conseguir emplacar um programa de segurança que seja sólido e que seja eficiente. E que seja sustentável. E sustentável, exatamente. Então, acho que essa é uma habilidade hoje talvez primordial para um executivo, é ele conseguir conectar todas as hierarquias da companhia, né? Todas elas, né? Seja do presidente a todas as funções da companhia. Isso é super importante. Eu colocaria, talvez, esse como um principal skill, né? Para você criar um programa super eficiente. É você conseguir transitar dentro da organização e conseguir levar esse letramento a todos os níveis. A todos os níveis e ter habilidades, né, intergeracional e tudo mais. O que você falaria para quem está acompanhando? Porque você sempre dá uma aula e isso é maravilhoso. O que você falaria para esse gestor que ainda tem uma dificuldade de levar temas difíceis ou projetos da área que vão precisar de recursos e ele tem dificuldade, às vezes até medo de um CEO e tal. O que ele pode fazer para melhorar isso? Primeira coisa é conhecer tecnicamente o tema, né, que você tá conduzindo. Eu acho que você precisa conhecer o material que você está levando tecnicamente, né? Então, outro ponto muito importante, além do técnico, é você conseguir entender quais são os fóruns e qual é a leitura e como que a companhia se movimenta para que você possa levar um material para aprovação, para que você possa mostrar isso. Então, quais são os principais fóruns da companhia? E como que o seu tema se conecta com esses fóruns. Então, buscar espaço nesses fóruns, eu acho que talvez uma segunda dica, né? E como terceira, criar os seus aliados dentro da companhia. Acho que é super importante você entender quem são as pessoas que vão poder empoderar o teu programa e que vão conseguir ali, conseguir caminhar com você, né? Esses primeiros passos para que o seu programa depois se torne sólido. Então, é importante identificar quem são as lideranças, né, que você precisa conquistar, para você poder colocar o teu programa para apresentação da empresa, né? Mas acho que são os 3 temas que talvez eu não deixaria fora para você analisar com calma dentro da sua organização, fazer uma reflexão sobre esses 3 pontos. Eu acho que são os primeiros pontos que eu trabalharia hoje numa empresa que eu estou iniciando, sem contar com o diagnóstico de segurança, é super importante, né? Acho que a primeira coisa antes de você construir um programa de segurança sólida é você entender onde você está chegando, né? Então é importante ter um diagnóstico, entender qual que é o momento da companhia. A gente tem hoje várias metodologias de segurança, né, Romulo? Então, a Safety 1, Safety 2, HOPE. Então, assim, tem muita coisa hoje no mercado. Todas elas, eu sou um adepto a todas as metodologias. Você faz o seu blend? Eu faço o meu blend. Eu acho que, na verdade, o que eu acho que é um programa de sucesso de segurança, né? Eu acho que é aquilo que se conecta no momento da companhia, né? Então, assim, eu já passei por companhias que o HOPE, por exemplo, vai conectar. São companhias maduras, que estão preparadas para aquilo, né? Mas por companhias também que o comando e controle foi necessário você iniciar por ele para depois você evoluir para um programa de aprendizado contínuo, né? Como o HOPE, que talvez é um programa number one hoje, que todo mundo tá falando da filosofia, né? Não é um programa, né? O HOPE é uma filosofia. Então, tem muitas pessoas bacanas, você já trouxe alguns aqui para falar. Já utilizei nos meus trabalhos. Já utilizou nos seus trabalhos, que eu acho que é bacana. Mas o mais importante que eu deixaria de dica para quem está começando a criar um programa de cultura de segurança na organização é entender qual é a melhor metodologia atrelada à cultura de segurança da tua companhia, né? E se você não consegue e tem ferramentas para isso hoje, procurar algumas consultorias que tem várias hoje no mercado, né? A parte de comunicação, com certeza, que a gente está gravando, acho que você é um cara, né, que pode ajudar. É fundamental. Fundamental. Né? Eu acho que o pilar de como dizia o Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. É verdade. Eu acho que é um ponto bom. A segurança também é assim. Se você não faz uma boa comunicação, você pode ter o melhor programa de segurança, a melhor técnica da área, você não vai conseguir evoluir um programa. Acho que a comunicação é o primeiro ponto de um grande programa de segurança, né? Eu lembro que na Unilever, meu primeiro projeto de meio ambiente era na Semana de Meio Ambiente. E eu sempre cheguei com os meus projetos calcados em uma estratégia de comunicação sólida, porque eu sou de comunicação, então eu vinha no pacotinho, no combo. Então, quando eu apresentava a ideia, já vinha também a comunicação daquele projeto. E isso enchia os olhos. Eu lembro que era um cartaz onde o cara estava tirando a terra da parte ruim para a parte boa, então estava se dividindo, e quando a área de Xi olhou aquele cartaz, falou, nossa, mas é isso. E você disse uma coisa muito importante. Quando você conhece o hoje da empresa, claro que ela tem uma cultura construída e você tem que lidar com isso. Com certeza. Mas quando você sabe o momento atual daquela organização, fica tudo mais fácil. Porque às vezes você traz um elemento, traz uma metodologia ou até uma ferramenta que comunga, né? Porque muitas vezes a gente erra porque a gente não olha o momento que a empresa está passando.
Eu acho que esse é o grande erro hoje para você criar um bom programa de governança de saúde, segurança e meio ambiente, o XI, né, IHS. Eu acho que é você entender o momento que a empresa que você está começando e qual é o momento dela, né, e conseguir fazer essa correlação, né, de como que eu emplaco o melhor programa ali, qual é a leitura, qual é o modelo de governança que eu tenho que levar naquele momento, né. E a comunicação, Romulo, acho que você trouxe algo assim muito importante para mim, né, para refletir aqui nesse ponto. A comunicação, para mim, eu acho que ela é chave num programa de segurança, né? Eu acho não, eu tenho certeza, né? Ela é chave. E a comunicação, ela é muito complexa. Você criar um programa de comunicação eficiente dentro de uma organização, ele não é simples. Talvez, de tudo que a gente vai fazer num programa estratégico de SSMA, talvez o mais complexo, tá? Porque você tem ali conflitos de gerações naquela companhia. Sim. Né? Quatro no mesmo lugar. 4 no mesmo lugar. Você tem ali um aspecto cultural. O Brasil é enorme, então cada região você tem um aspecto cultural que deve ser levado em consideração quando você cria um programa de comunicação. Sim. Você tem o estilo da liderança daquele local, você tem os valores da companhia. Olha o tanto de componente que você tem que refletir para criar um bom programa de comunicação. Então, acho que eu como dica também, deixaria aqui, né, para quem está criando um programa em casa de comunicação, lá, que tá trabalhando aí na empresa e está pensando em criar um programa, né, de comunicação efetivo em XI, avalie todos esses pontos. Né, avalie a organização que você está, coloque todos esses pontos na mesa, porque é isso que vai fazer o seu programa se comunicar de maneira eficiente com as pessoas e com o público que você está interagindo, né? Então, eu acho que não existe nada pronto, né? Cada organização tem o seu estilo e o programa de segurança aqui, ele é eficiente, é aquilo que consegue entender essa leitura e consegue trazer isso para a prática. Concordo, né? Não dá para você realizar o mesmo projeto em Fortaleza, em São Paulo. Com certeza. Não dá. Então, não assim, dá, se você não tem essa característica de entender que lá em Fortaleza a cultura, a crença, os valores são você não acessa as pessoas. Com certeza. Não tem pertencimento. Não tem pertencimento, com certeza. Acho que eu tive a oportunidade de trabalhar em vários segmentos, né? Em segmentos que estão pro Brasil e fora do Brasil também, né? Então, assim, quando você está numa empresa que é internacional, então você junta todo o Brasil e aí você vai para uma cultura estrangeira que é uma outra coisa também. Então, você também tem que colocar isso no seu plano. E talvez o plano tenha que ser diferente, né? Então, o Brasil você vai atuar de uma forma e o país que eu sou a companhia ali, ou que você vai, né? Muitas vezes você está ali responsável por outros países ali que interagem a sua operação, você tem que criar um programa de comunicação eficiente para aquele país. Né? Então, essa leitura, para mim, é super eficiente. Eu acho que tem que ter, o profissional de segurança hoje, ele tem que conhecer de comunicação, né? Acho que quem não consegue conectar um bom programa de comunicação, o programa nasce falido, né? É um programa de segurança que ninguém vai comprar, porque o mais importante num programa de segurança, independente da metodologia, é o senso de pertencimento. É a pessoa se conectar com o assunto, né? Se você falar de segurança, as pessoas gostarem. Ela gosta de ouvir sobre segurança, ela vê um problema, ela vai levantar a bandeira, ela vai falar porque ela se sente parte daquilo, do todo. Então, o programa de comunicação hoje ele tem que conectar as pessoas e fazer com que as pessoas se sintam parte do programa, né? É tão legal você falar isso, Luciano, porque eu sou muito favorável a esse pensamento de que comunicação é a base central para que as coisas deem certo. Com certeza. E quando a gente olha essa questão da característica de cada pessoa, você tem sim uma pessoa dentro da estrutura da empresa que, se você não olhar todas as perspectivas para acessá-la, realmente você vai até fazer alguma coisa, pode até cumprir algo, mas aquilo vai morrer ali rapidamente. Talvez você fique até satisfeito, mandei-o fazer, fizeram. Mas não tem sustentabilidade, aquilo não permanece, aquilo não guarda, né? A comunicação faz as pessoas guardarem. Até uma brincadeirinha, às vezes lúdica, faz com que o cara lembre do valor da segurança a vida inteira. Com certeza, né? Eu acho que quando a gente começa a falar de criar um programa de segurança que tem uma governança muito estruturada, que um dos pilares é a comunicação, é você olhar isso tudo. Eu acho que ele tem que ser avaliado, e quando você não avalia isso todo... E assim, um ponto importante, vamos lá, para a gente pensar aqui, para quem está ouvindo a gente, as coisas mudam dentro da organização. O tempo todo. O tempo todo. Então, assim, você faz um planejamento estratégico de 2, 3, 5 anos, você monta ele quando você chega. Chega no primeiro ano, mudou muita coisa. Você fala, caramba, esse plano aqui vai ter que mudar. Mudou um monte de coisa, a organização mudou, prioridades de algumas questões mudaram, o programa talvez não se conecta mais. Então, a boa leitura também do profissional é ele entender os movimentos da companhia, para onde a companhia está indo,
e aonde ele tem que ir conectando esse programa a todo momento, né? Porque é uma jornada, você não vai ter fim, né? Você vai ter que ir conectando ali, criando... Eu acho que a inovação na área de segurança e a criatividade é um ponto para um bom programa de segurança ser efetivo e funcionar. E funcionar. Né? Tem outro ponto que é legal que você está falando sobre isso, Luciano, porque quem está assistindo está entendendo exatamente como ele consegue formatar. Porque, olha, tem a dificuldade para acessar o C-Level, tem a dificuldade da geração, tem a dificuldade da onde a empresa está indo, tem a dificuldade do desconhecimento das culturas organizacionais da empresa. Porque às vezes eu vou numa palestra e pergunto se eles sabem quais são as regras de ouro ou quais são os valores, as pessoas não sabem. Então aquele profissional de segurança, ele tem que enfrentar todos esses elementos para poder falar que segurança é um valor. É difícil demais. É difícil. Assim, quando a gente monta... Eu acho que o grande ponto de você ter um bom programa de segurança... primeiro, é claro, a alta gestão tem que comprar, né? Acho que isso é algo básico. Mas às vezes você tem dificuldade, mas você tem que ir, né? Você tem que ir, você tem que ir. Do teu jeitinho. Do teu jeitinho, você tem que começar a caminhar. Você não pode também... Desistir, né? Não, acho que o grande ponto de um programa, e muitas vezes você faz uma estratégia que você começa ali de baixo, você começa a pressionar a alta gestão, isso. E ela começa a ver e fala, caramba, esse assunto aqui não dei atenção, mas a companhia está se movimentando. Sim. Então ele vai ter que se envolver no tema. Tô vendo todo dia esse tema. Exatamente. Né? Então assim, você também criar ferramentas... É por isso que você tem que entender a organização que você está. Porque talvez você começa do topo, mas talvez que é o caminho talvez mais fácil de você conseguir construir um programa de governança e cascatear, mas talvez esse não é o caminho para aquela organização. O caminho é você conseguir ali uma linha mediana e começar a trabalhar para você chegar com mais sustentabilidade para uma conversa um pouco mais complexa e mais rica para alta gestão, né? Então entender esses momentos da companhia eu acho que é importante. E um outro ponto, Rômulo, que eu acho que é legal comentar aqui, é ter um bom time de saúde, segurança e meio ambiente. Ter um bom time, eu concordo plenamente que acho que sem time, mas eu vejo... foi bom você pegar esse gancho, porque eu já ia te perguntar sobre a liderança do time de XI. Lógico que tem técnicos que são muito requisitórios, mandatários, eu só vou lá para inspecionar, eu não sou um orientador, eu não sou um consultor, eu não sou um cara que contribui. Eu vou lá para ver se tem algum erro, se tem algum desvio. E tem profissionais muito mais engajados, interessados, que sabem que a comunicação é importante. Você, como um gestor de XI, você consegue fazer uma gestão da tua equipe onde você tenha profissionais que contribuam com esse teu objetivo? Porque eu vejo, às vezes, uma gestão ruim, e aí o resultado da área não vai, porque eu preciso do elemento certo naquela área funcionando. A última companhia que eu passei agora na transição que eu estou fazendo, né, que é a Astrosuco, né, a gente tinha ali no time de saúde, segurança e meio ambiente em torno de quase 150 pessoas, né, então espalhadas geograficamente pelo Brasil. Então, um time de 150 pessoas de XI é um time grande, né? Geograficamente grande. E como liderar um time desse com a mesma intensidade, com o mesmo propósito e todo... Porque o time de XI, ele é um time de apoio técnico, Sem né? contar o segmento agro, né? Exatamente. Que ainda é uma outra visão, Que é né? uma outra visão, né? Você tem ali outras complexidades dentro do segmento. Né? Que na indústria não rola. Mas eu acho que o grande papel da liderança para criar esse ambiente de desenvolvimento do time, eu acho que a grande função da liderança é remover obstáculo. Então, para mim, se eu fosse dar um recado assim, a gente tem que remover obstáculo pro nosso time. Eu acho que esse é o ponto, né? Então, assim, a gente tem que investe, ajudar... mas você dá um tempo para aquilo. Se não rolar... Eu acho que assim, a gente tem que remover obstáculo no sentido de entender o que aquele técnico está passando, entender o que aquele profissional de segurança está passando na ponta e o que ele precisa para fazer um bom trabalho. Né? Então, assim, a tua função como líder, de fato, é facilitar o trabalho dele para que ele possa criar um ambiente ali para que as coisas possam se materializar. Então, assim, o que eu vejo muito, e talvez é o que eu invisto mais tempo dentro do meu dia de trabalho, é, de fato, eu investir nas pessoas. Eu estar próximo às pessoas, eu ver o que elas estão precisando, o que eu, como líder, preciso ajudar aquele meu amigo de trabalho, né? E ter uma relação dessa. No final, você tem uma relação de gestão, você tem uma cobrança, você tem coisas para entregar, o resultado tem que ter um resultado, mas o como é a chave. Né? Então, assim, o como é a chave, que é a maneira humanizada, que é a maneira de facilitar as coisas para que elas aconteçam de uma maneira natural, né?
e colocando as pessoas em primeiro lugar. E ajudar para essas pessoas, de repente, entender que elas podem ir além daquilo. Você é um gestor que desenvolve para que as pessoas possam, de uma certa forma, assumir o seu lugar. Você tem essa relação de liderança, onde você dá espaço para aquele cara falar, peraí, ó, vem que essa cadeira aqui é sua. Eu acho que o que eu mais fiz na minha carreira foi promover as pessoas, né? Se eu colocar, acho que tudo que eu pude fazer e promover, eu acho que eu conto nos dedos algumas questões de desligamento que eu fiz ao longo da minha carreira. Acho que o que eu mais fiz ao longo da minha carreira foi promover as pessoas. Eu acho que não existe coisa melhor do que você ajudar o próximo. Você vê pessoas evoluindo, que trabalham com você, né? A gente fica feliz, né, de evoluir. O nosso gestor, né, você tá evoluindo. Então, o reconhecimento é algo que a gente tem que praticar no dia a dia, né? E eu acho que o que eu colocaria junto, Rômulo, assim, como um fator assim, pré-determinante é o quanto tempo você, como gestor, está passando investindo no teu time, né? Dando oportunidade. Eu acho que não cabe hoje mais aquele perfil de gestor centralizador, né? A gestão já é descentralizada, né? Você não cabe mais você ficar centralizando as coisas. Tem que ser descentralizado. É claro que uma descentralização pautada na maturidade do teu time. Com certeza. Né? Então, olhando o nível de profissional, e você, né? Precisa existir confiança. Exatamente. E você precisa entender a maturidade de cada um ali que você vai demandar atividades e projetos para serem realizados. Mas a liderança hoje, talvez um ponto importante que eu colocaria aqui, né, é ser uma liderança descentralizadora, né? A gente não ser centralizador. Eu acho que quando a gente centraliza as coisas, a gente não deixa as pessoas evoluírem, a gente tira o espaço das pessoas que estão com a gente. E nada mais satisfatório para mim como pessoa é ver alguém ser melhor do que eu, né? Então, assim, eu ver uma pessoa e falar, cara, esse cara é muito melhor do que eu, né? E, na verdade, o teu time, ele é muito melhor que você. Quando você está criando um programa de segurança efetivo, quer dizer que o teu time, ele é muito melhor que você. Você é uma peça ali, mas o coletivo, né? O coletivo é soberano. Então, acho que essa é um outro ponto que eu colocaria também, assim, acho que a gente tem que olhar, o coletivo é soberano. Quando você olha o coletivo e vê ele prosperando dentro do teu time, né, você fala, pô, eu acho que eu tô indo pro caminho que eu deveria ir. Eu acho que esse é o caminho correto, né? Quando que você conseguiu adquirir esse pensamento a ponto de entender que o outro pode ser melhor do que você? Porque a gente sabe que o único segredo que está às 7 chaves é o autoconhecimento. Ou você se conhece para tomar decisões mais pautadas no equilíbrio, ou você vai sempre seguir o curso do rio. Quando que você descobriu que você tem essa capacidade de compreender que o outro pode ser melhor do que você? Você estuda, você se desenvolve, o que você faz para ter essa maturidade de pensamento? Recentemente eu fiz uma mentoria, né, com alguns profissionais que eu acho que mentoria também super indico para quem está aí, né, ouvindo a gente. A gente buscar profissionais de referências. Eu acho que talvez o grande sucesso da carreira, né? Acho que não só minha, acho que de vários profissionais, né, que eu atribuo a minha no caso, é a gente ter humildade. Acho que é o primeiro ponto. Né? Então, acho que a humildade acho que é algo super importante para você conseguir construir uma carreira sólida. E dentro da humildade é você procurar boas referências. Né, dentro daquilo que você acredita como valores. Né? Porque humildade não é fraqueza, apesar de alguém achar que é isso. Exatamente. Né? Acho que humildade é sabedoria. É verdade. Né? Eu acho que a pessoa que é humilde, ela tem sabedoria. Né? É diferente, acho que a visão. Né? E eu procuro sempre olhar para as pessoas porque a gente tem espelhos, né? Então, eu tive sorte, acho que na minha vida profissional, de ter vários gestores que me ajudaram muito na minha vida, né? Então, assim, vários executivos que eu tenho contato até hoje, né? E que, de fato, me ajudaram muito e me desenvolveram e ajudou o Luciano a se transformar até agora. E, com certeza, eu vou me transformar ainda mais, porque a gente está sempre aprendendo e com pessoas melhores. Então, uma outra coisa, eu procuro estar em ambientes que eu tenha que aprender, né? Que eu tenha com pessoas que, talvez, lugares que eu não cheguei, que as pessoas já chegaram. E eu falo, pô, legal, o que eu tenho que aprender ali para mim chegar nesse lugar que eu ainda não cheguei? Deixa eu ouvir essa pessoa que já chegou lá e ela tem algo para me ensinar, né? Então, eu procuro fazer mentoria com profissionais que chegaram a lugares que eu nunca cheguei, né? Então... Você também chegou a ser gestor de áreas internacionais. Como que um profissional chega a ser responsável por unidades que estejam fora do país de origem? Porque isso também é um mérito, é um prazer gigantesco você ser gestor Latam, Américas. Como que você chegou a isso? Rômulo, eu acho que, como eu digo, né, a caminhada ela vai sendo construída, né? E
E é claro que é muito diferente você fazer a gestão de segurança em alguns países, né? A questão cultural daquele país é diferente, né? Quando você sabia que ia trabalhar com o Latam, você também cuidou de cuidar das suas skills para essa demanda? Com certeza, eu acho que assim, né? Você aprender, né? Como é a cultura daquele local que você vai se relacionar, acho que é primordial. Claro. Né? Claro que a questão do idioma é uma barreira que você tem que romper. Né? Não tem como. Não tem como. Mas fora isso, é você de fato olhar e falar, pô, o que eu tenho que aprender Não com é só aquelas o pessoas? idioma, né? Não é só o idioma. Culturalmente, como que eu me conecto com aquela cultura? Né? Como que eu vou conectar com aquelas pessoas? Então, talvez uma dica procura conhecer como se conectar com aquela cultura para você chegar de uma maneira friendly, né? Uma maneira amigável, né? Conseguindo ali criar relações e conexões com as pessoas daquele local. Então eu sempre, todos os lugares que eu cheguei, não só em outros lugares que eu cheguei a me relacionar a outros países, etc., mas, de fato, o Brasil é muito grande, né? Então, o Brasil a gente tem isso, né? Então, a gente não precisa ir muito longe. Aqui do ladinho a gente vê a diferença que a gente tem. Então, conhecer o próximo, né? Conhecer a sua realidade, eu acho que faz toda a diferença, né? A gente poder olhar para o próximo de uma maneira como aprendizado, né? Então, acho que é isso que eu procuro levar. Concordo com você, da gente poder olhar as pessoas. É que não é tão fácil no dia a dia, com tantas necessidades, com tudo que você tem que ir se preparando, se blindando, né? Porque vão chegando obstáculos e às vezes intransponíveis que vai te distanciando. Por isso, o vigiar o tempo todo, o pedir apoio, Com certeza. ter uma mentoria, eu acho hoje importantíssimo quando você, como gestor, ouvir a voz de um outro experiente e falar, olha, eu estou indo por esse caminho, isso faz toda a diferença. Toda. Eu acho que tem várias pessoas, né, que a gente conhece em comum, que já me ajudaram, inclusive, né, na minha caminhada profissional. Eu acho que a gente não pode ter orgulho e ego. Eu acho que o ego no mundo corporativo e aí é muito presente. É muito presente e ele destrói uma boa criação de cultura de segurança. Então, o profissional de segurança hoje, eu acho que de sucesso, acho que qualquer profissional, né? A segurança ainda mais, porque nós estamos criando em mudar valores, né? Em tentar mudar os valores ali daquele grupo que a gente está se relacionando, em criar um contexto diferente naquele caminho. Então, o ego no mundo corporativo, ele tem que deixar de existir, né? Eu acho que onde tem ego, onde as pessoas querem se sobressair, né? Acima das outras, né? Sem ter uma questão de respeito, de humanização, né? De valores, eu acho que isso destrói a criação das relações. Sim. E quando você não constrói relação, você não constrói nada. Você não constrói um programa de segurança, você não constrói nada na organização. Então, o programa de segurança, ele entra dentro desse contexto, mas eu acho que criar boas relações é o ponto para um bom programa de segurança. A relação com a cultura de segurança organizacional, ela também transcendeu a sua casa, sua esposa, seus filhos. É uma atitude que você, interdependentemente, você segue ela na sua vida? Eu sou pai de 2 filhos, né? Então, o Pedro e o Arthur. O Pedro de 7 anos, o Arthur de 1 aninho, né? Então, um beijo pra eles lá, estão em casa lá, maravilhosos, né? Acho que talvez a melhor coisa da minha vida é ser pai, né? Então, acho que eu mudei muito como pessoa e me amadureceu demais, né? E quando você tem ali 2 pessoas, no caso de 2, são seus filhos, né? Você tem a responsabilidade, né, de poder moldar o perfil daquela criança. Claro. Né? Então, a segurança com certeza está presente, né? Então, eu tenho um filho de 1 ano, então você imagina, coloca a mão na tomada, compra o protetor de tomada, coloca na casa inteira. Claro. Né? Então, toma cuidado onde que vai andar, cuidado com a quina, compra protetor de quina. Então, você acaba levando a segurança para o teu dia a dia e para tua família, com certeza, né? Eu acho que a segurança, ela é uma das disciplinas que ela move todas as barreiras, porque você move o ser humano, você cria um outro ser humano ali com uma visão totalmente diferente, cuidadora, né? E que leva isso para a família, né? Com certeza, independente do aspecto familiar e da configuração que você tem como família, você vai levar aquilo pro teu convívio. Pro teu convívio. É muito importante você falar da configuração de família, não importa. E é muito legal trazer os teus filhos como exemplo, porque ainda a família é um dos maiores valores dentro das indústrias. Você pergunta dentro das operações, dentro do frontline, não, minha família é tudo para mim, minha família é tudo para mim. Então eu acho que valorizar ela ainda é fundamental para você conquistar aquele cara por um tema, né? Para assim, você só precisa voltar para casa do mesmo jeito que veio, ou melhor. E isso é difícil para fazer hoje. Com certeza. Eu acho que assim, tem muito...
esse tema ele é muito discutido hoje, né, na área de segurança, né? Pô, envolve a família, eu acho que não deveria, né? Tem muito profissional. Eu acho Coloca que a também, foto do filho ali. né? Pô, acho que é um desrespeito, você tá colocando uma... Acho que assim, e aí volto a dizer, eu acho que tudo depende da maturidade da organização. Claro. Né? Tem organização que isso vai funcionar muito bem, tem organização que ela não tá madura já, tá num outro nível de cultura, você talvez não vai precisar conectar alguns temas. Sim. Mas acho que a família, para mim, é algo super importante, né? E eu acho que ela traz muito mais benefícios na criação de um programa de segurança para conectar a família do que malefícios. Eu também concordo. Com certeza. Eu vejo as pessoas bastante envolvidas com a família, e quando você, claro, a maturidade e aquilo que você falou, faz uma pesquisa de cultura. A Andresa Araújo é especialista a vida toda. Acho que a primeira pesquisa de cultura, de maturidade e segurança foi a Andresa que fez a melhor, utilizada por muita gente, já foi mentora sua. Passou por aqui, eu acho que a partir do momento, diagnosticou, entendeu a maturidade, aí você pode fazer alguma coisa. E realmente, talvez, para aquele núcleo, é um outro argumento. Com certeza. Né? Talvez ele está numa maturidade que nós já estamos discutindo novas visões, eu não estou discutindo nem se ele usa EPI, não, porque isso já está tranquilo. Com certeza. Então tem que entender aquela organização. Com certeza, mas eu sou muito adepto à questão da família, porque acho que, de fato, ela constrói, né? Ela constrói. Eu acho que a família, ela chega em lugares quando você, né? Simples assim, né? Eu sou pai, né? Então, imagine quem é pai. Acho que quem é pai em casa vai se conectar um pouquinho do que eu vou falar. Quando você vê uma atividade que é insegura, né? Basta você dizer que ela é segura, você fala assim, ó, teu filho faria aquela atividade, né? Sim. Você deixaria ele fazer, né? Ah, mas eu acho que essa é uma pergunta um pouco desrespeitosa, um pouco provocativa. Não, mas ela é verdadeira. Claro né? que Ela é super verdadeira. Se você de fato falar, não, ele pode fazer, ele tá seguro, você entende que aquilo é seguro, né? Então, acho que a família, ela constrói muito. Eu acho que conectar a família, é claro que sempre eu acho que o cuidado de conexão com a família no ambiente corporativo, ele tem que ser muito cuidadoso. É por isso que o aspecto da comunicação vem de novo à tona, né? Então, como criar um programa de conexão com a família, com aquele negócio? Eu acho que tem que entender as culturas daquela região, das famílias que você vai criar esse programa, qual é a região que aquele local está, né? Quais são os valores da companhia para você criar um programa de conexão com a família. Sim. Então, eu acho que tem cuidados para se criar um programa efetivo de comunicação. Né? Até porque você disse de configuração de família. Não vou trazer a minha, mas eu tive uma família extremamente difícil. Então, eu não sou uma pessoa que tenho referência pela família. Então, se você discutisse família comigo... Não vai conectar. Não vai conectar de jeito nenhum. Isso aí. De jeito nenhum, porque eu não tinha esse elemento. E, às vezes, diversidade, por exemplo, é uma coisa que deveria ser discutido não só dentro dos pilares de recursos humanos. Eu acho que tem que você está trazendo, principalmente na área de segurança e saúde. Eu acho que a diversidade hoje é algo que ela tem que conectar, né? Não tem como, né? O mundo mudou, né? Então, mudou, as coisas mudaram. E eu acho que um programa que constrói, inclusive, uma linguagem familiar, ele tem que incluir a diversidade. Se ele não inclui hoje, também, para mim, é um programa que não vai conectar. Né? É verdade. A gente tem que entender onde a gente está e qual é o ambiente social que a gente vive para que a gente possa ter um programa de comunicação que as pessoas possam entender aquela mensagem, né? Eu peguei um post ontem de um amigo, o nome dela é Namoi Polier. A foto dela era uma foto... Ela era uma mulher que esteticamente é feia. E ela postou isso. 500 mil visualizações de ataques cruéis à imagem dela. Triste. Então, quando você fala da diversidade, quando 500 mil, ela não retirou a imagem, ela não tirou o post. E depois do tempo, da crueldade que a rede nos traz, triste, começaram os apoios de gente valorizando a imagem dela ali. Mas nós somos tão cruéis, né? Tão imperfeitos, que é importante a gente olhar por esse ângulo também na hora de desenvolver uma pessoa. Com certeza. Eu acho que ninguém está 100% preparado nunca. Tá? Nunca. Você nunca vai estar 100% preparado. É verdade. Você está se desenvolvendo. Eu acho que a vida ela é um desenvolvimento, né? Então, o Luciano de hoje não é igual ao Luciano de amanhã, que não vai ser igual ao de amanhã. Então, a vida ela tá se mudando, as coisas estão mudando. Por que uma empresa seria? Exatamente. Então, a gente tem que entender essa dinâmica, né? Esse aspecto social, os fatores humanos estão aí, né? Para falar sobre isso. Então, a gente precisa, de fato, conectar as atualidades nos programas de segurança, né? É importante você falar dos fatores humanos que você vai trazendo para dentro das suas esferas de trabalho, né? A gente olha bem mesmo dentro da própria Citrosuco, quando você posta, você é um homem que posta, tem uma relação boa com as redes. E com a tecnologia, você usa a IA para ajudar no seu trabalho?
Com certeza, eu acho que a segurança hoje é uma área que ela vem se desenvolvendo, né? A gente ainda tem um caminho, mas eu acho que tem boas plataformas de segurança hoje que conectam, não? Inspeção, né? Online, você fazer um comunicado de risco online, Sim. né? Não vou me apegar aos nomes técnicos aqui, né? Porque cada companhia tem a sua configuração. Você fazer um estudo de um BI online para você entender o que está acontecendo e para onde você tem que caminhar com o teu programa de segurança. Você implantar tecnologias em máquinas, equipamentos, né? E dispositivos de segurança de processo que são muito mais tecnológicos, Verdade. né? Eu acho que sempre quando você tira ali a decisão da pessoa, né? Quando você consegue automatizar e deixar o processo 100% seguro, é sempre o melhor caminho, né? Nós estamos falando de segurança de processo aí, para todo mundo se conectar com o tema, né? Claro. Então, acho que é um trabalho também que a gente tem que olhar para isso. Acho que, na verdade, o ambiente de segurança que ele é evolutivo, você tem um aspecto comportamental, que a gente explorou muito aqui, né? Romulo falou bastante, mas você tem uma questão estrutural da organização que Sim. precisa se desenvolver, né? Então, assim, você não consegue conectar um processo de cultura sendo que a organização não está conseguindo se desenvolver as condições básicas ali No seu sistema. do seu sistema, É. né? Então, eu digo desde proteções de equipamentos, né? Numa questão até de sanitário, coisas básicas. Então, você tem que ter ali uma estrutura que as pessoas entendam que, de fato, a teoria ela é prática. Então, o que você está pregando ali, o que você está falando, o que você está querendo conectar, ele acontece. Então, a empresa investe em segurança, a empresa muda os recursos, ela tem as decisões assertivas ali para colocar processos mais seguros. É claro que você, para fazer isso, né, que é um outro tema técnico, muito técnico, é você conseguir entender também quais as ferramentas de segurança de processo que você vai avaliar o seu processo, como que você vai definir prioridades. Por que eu invisto numa máquina agora? Por que eu não invisto em outra? Sim. Né? Qual é o nível de risco de cada uma? Eu tenho modelos administrativos para gerar aquela máquina, hoje eu não tenho. Essa aqui entra como um pipeline L1 para mim olhar, porque ela está num nível de risco alto e eu não tenho meios administrativos. Então, olhar o todo, e isso também isso é segurança de processo, é super importante para uma criação de cultura. Sem isso, você não consegue. Se você não fizer um bom trabalho de segurança de processo, de evolução de inteligência, de segurança, do modo geral, o seu programa de segurança também ele não vai conectar. E né? Então, eu sempre, um diretor falava, Rômulo, vê o gargalo? Onde está o gargalo? Né? Porque assim, quando a tecnologia, eu falo porque o Ciclope é um dos nossos apoiadores. é uma boa plataforma. É uma plataforma incrível do Edmar. Então, assim, é claro que eu tenho que estar com uma estrutura que todas as ferramentas atendam aquilo. Por isso que você fala, eu olho a realidade ali. Mas eu lembro que ele falava assim, olha o gargalo. Você está pedindo para eu parar uma estrutura da qual ela é a base principal de produtividade da empresa. Então, o que você pode me oferecer para corrigir isso que você está falando e não me prejudicar com a máquina mais produtora da empresa? Eu acho que assim, a gente tem que entender o negócio. Voltamos a falar daquele primeiro tempo. Não só para comunicação, né, Romulo? Acho que para, inclusive, conectar os investimentos, né? Sim. Como que eu conecto, tenho produtividade e tenho segurança. Porque assim, a segurança, quando a gente olha os históricos, onde você tem um bom programa de segurança, você tem produtividade acentuada, né? Isso é verdade. Então as linguagens se conectam. Mas a gente ser assertiva onde a gente coloca o investimento no gerenciamento de risco, porque acho que primeiro talvez uma dica para o profissional que está fazendo um diagnóstico de segurança, dentro das vertentes que um diagnóstico tem, uma delas é o aspecto comportamental e a outra delas é a segurança de processo, é como que eu olho para aquilo que pode dar um stop business no meu negócio, que pode parar o meu negócio. Sim. Né? O meu negócio pode explodir, pode ter uma falha de processo. Um grande incêndio. Um grande incêndio. Eu estou olhando para esses grandes riscos, né? Como que eu estou gerenciando eles? Então, um bom programa de segurança, ele tem que olhar para esses grandes riscos e você tem que ter capacidade de controle disso. De gerenciamento. Né? De gerenciamento, exatamente. Concordo com você. Eu sempre tenho amigos que se especializaram na gestão de riscos, né? E hoje é uma necessidade, porque você pode acontecer eventos catastróficos dentro de uma empresa e se você não tem uma estrutura de gerenciamento adequada, você corre o risco de pagar o preço e um preço com vidas. Com certeza. Muito bom você falar. Eu acho que a gente navegou... Você sabe que é bom conversar com você? Primeiro que você é dica atrás de sugestão para quem está assistindo. E isso é muito importante. E eu não vejo problema nenhum de quando a gente volta percebendo que o aspecto cultural da empresa, ele ainda o conhecer a cultura daquele local, ainda é fundamental. Com certeza. Comunicação é fundamental. Tudo que você disse, eu tenho certeza que ajuda muito quem está ali assistindo. Então, assim, um podcast, Luciano, quando eu trago uma pessoa como você, ele é um letramento ao vivo.
Com certeza. É a grande possibilidade que você está dando de quem está nos acompanhando, sem contar que conhece você um pouco enquanto carreira, enquanto legado, mas olha os elementos que você trouxe aqui para desenvolver esse profissional de chi. Primeiro, assim, conversa muito bacana, saio muito feliz aqui com você, acho que... É muito bom mesmo, muito né? bom ver você ao vivo aqui, né? Sou um admirador do teu trabalho, novamente falando, acho que você é um comunicador, assim, que as pessoas têm que se espelhar, né? Tem uma habilidade surreal de comunicação. Eu te agradeço, né? viu? Eu olho para você, olho para os seus posts, para esse movimento que você está escrevendo do SSMA em prática. Você gosta de escrever também, de dar sugestões e trazer isso agora para a rede, para todo mundo ter acesso? Eu tô começando a produzir alguns conteúdos, né? Acho que na rede, acho que esse conteúdo específico do SSMA em prática é para quem está começando a carreira ali, Tá. poder se direcionar e conhecer um pouquinho da área, né? Mas eu tô sempre me arriscando nas redes aí a compartilhar, leio muita coisa na rede, né? Procuro aprender direto, tem muita gente boa. Procuro me atualizar, né? O seu podcast é um deles, né? Eu sempre tô vendo aqui que as pessoas que estão aqui, assisto todos eles aqui. Eu fico revisitando, né? São tantas coisas, são 140 episódios. Caramba. É muito material legal para olhar o que aquelas pessoas estão pensando. E o que elas estavam pensando há 2 anos atrás e o que elas estão pensando hoje. Exatamente. Eu acho que essa é uma conexão bacana. Legal, né? E convido também ao público aí a conhecer o teu canal, olhar as pessoas que vieram por aqui, que eu acho que tem muita gente bacana, né? Que falou aqui. Eu acho que o conhecimento, ele é isso, né? Você buscar, sempre tá buscando... eu acho que a chave do sucesso é você estar buscando conhecimento sempre. O tempo todo. E tendo né? humildade para aprender. Eu acho que esse é o grande ponto. E não importa, tá? Você em qual faixa social você está. Com a tecnologia hoje, nós temos acesso a tudo. Tudo. Então você pode Esse aprender. é o aparelho, né? Esse tá é o ali, aparelho ó, que está aqui, né? Aqui a te gente dando consegue condições até, inclusive, de olhar temas que a gente está falando. E será que eu quero falar disso? Não falei disso? Então, eu acho que está tudo aí. Agora, certeza. é ter controle do uso. Nós estamos um pouco viciados e perdidos nisso tudo, né? Com certeza. Eu não sei como que nós vamos corrigir essa nossa dependência da tela, né? A tela é algo que a tecnologia evoluiu muito, ajuda muito, né? Muito, né? Mas eu, por exemplo, no caso, faço uma relação, sou pai de 2 filhos, né? Então, claro, de 1 ano sem tela, né? Não tem como você ter tela uma pequena de 1 ano, mas o meu filho de 7 anos ali, ele tem um tempo na semana de 20 minutos ali para ele ver alguma coisa, 30 minutos no máximo. É você muito que vai controlar. restrito, a gente vai controlando porque, de fato, a gente tem estudos já, né, técnicos, né, por pessoas que dominam a área que dizem o malefício que causa você ficar conectado e viver em função de um aparelho celular a todo momento, ficar olhando, ficar, né, olhando. A gente já viu acidentes, pessoas atravessando a faixa de pedestre olhando no celular, Claro. as pessoas andando com o celular na mão, né? N casos na internet. De direção né? segura. Direção segura. O volante, então, excelente ponto que você trouxe, assim, né? Quantas fatalidades já aconteceram por causa do celular, né? Então, acho que a tecnologia, ela veio para ajudar, mas a gente tem que entender até onde ela ajuda, né? E até onde ela eu preciso controlar. É prejudicial. Né? E ela tem um aspecto prejudicial muito forte, né? E eu acho que quando você educa seus filhos para essa realidade, não colocando eles imediatamente em contato com isso, daqui a pouquinho, quando eles estiverem mais na adolescência, eles vão estar alimentados dessa educação. Com certeza. Porque eu lembro, até meu sobrinho com 2 aninhos de idade, sabia onde ligava a CPU e onde entrava no desenho. E eu falava, mas assim, ele não tem nem 3 anos. Então, como que é isso? Né? Isso aí. Então, é uma realidade atual. Com certeza. Só que você, como pai, pode mudar isso, né? Não, e é um exercício diário, né? Sim. Um exercício diário, né? Sim, porque tem muita influência. Tem muita influência. Então, você tem que a todo momento ali controlar, olhar, né? É um exercício diário. E quando você ama, você cuida, né? Então, Sim. você vai olhando e vai fazendo, vai cuidando ali, você vai dando... Sempre você tá de olho, né? O espírito do amor, ele toma a frente de tudo e você quer um ser humano melhor ali, né? Então, assim, acho que o grande papel também da questão, né? Tanto de pai, né? Você sempre, no caso, tem 2 filhos, é como eu consigo transformar, né? Duas crianças que estão ali no mundo, que vieram através de mim, né, da minha esposa, mas como que eu consigo ali, eu e ela, criar pessoas melhores, né? Eu acho que talvez esse é o maior legado que você deixa como pessoa nessa terra, né? Então, assim, não só no caso de filho, né, mas no caso das relações que você construiu, né? Sim. O que você deixou de legado nessas relações, né? Então, acho que esse é um grande
um grande ponto também para refletir, né? E não é fácil, né? Nada não é fácil, é muito fácil falar aqui, né? Mas é exercício diário, né? Não é fácil. No dia a dia a gente vai para dentro de uma empresa, eu que sempre fui terceiro, Luciano, não é tão simples assim, né? Às vezes eu chego com uma vontade de fazer uma mudança, vejo uma necessidade, mas enfrento uma cultura organizacional conservadora, eu encontro um líder despreparado e eu tô lá com um elemento que eu tenho que recuar 3, 4 passos, porque senão eu perco inclusive o trabalho. Com certeza. Então a gente tem uma mudança cultural. O que você acha que vai ser a segurança do futuro? Eu acho que a segurança do futuro, o primeiro ponto é a tecnologia, né? Ela tem que Você acha que ela vai estar bem aliada? E ela não vai eliminar a parte humana? Não, ela não pode, né? Eu acho que nada elimina a parte humana. Tá. Né? Acho que a tecnologia, ela se soma, né? Então, hoje você tem câmeras que veem as pessoas que estão usando os equipamentos, não estão. Tá. Você tem tecnologias, né? Ferramentas de inspeção, né? Você tem várias tecnologias hoje de equipamentos de segurança, né? Dispositivo de máquina, N bloqueios, né? Não vou citar todos aqui, que tem infinitos. É infinito. Mas, para mim, o principal é como tudo isso se adapta ao ser humano e como você constrói um programa de segurança conectado com toda essa mudança. Como se conecta. Como que se conecta. O mundo está mudando muito. Eu acho que a chave sempre de criar um bom programa de segurança, a gente volta naquele papo inicial que a gente começou aqui, né, na conversa, né? Então, como que eu conheço a cultura onde eu estou me conectando, como que as coisas estão mudando, como que é a organização onde que eu estou trabalhando, quais são os valores daquela organização naquele momento. Então, essas conexões é que vão transformar um programa de segurança no futuro. Isso nunca vai se perder. Isso nunca vai se perder, né? Então, esse todo de avaliação, ele nunca vai se perder. O meio, ele vai mudando, mas essa essência, ela não se perde. Então, pessoas são pessoas, né? Então, assim, tudo é feito através das pessoas. Então, quem não conecta com pessoas não vai conseguir criar um bom programa de segurança em nada, na verdade. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum, né? Eu nunca imaginei que a gente teria uma conversa tão fluida como essa, né? Porque a gente se conhece pela rede, eu conheço a sua história de outros trabalhos de empresas da qual eu também presto consultoria e fico muito feliz que todos os minutos que você passou aqui hoje, você foi um professor para todo mundo, sabe? Você foi generoso. Todas as suas falas, você estava, de uma certa forma, educando aquele que está ali a aprender a fazer as coisas certas. Tanto é que tem que eu gosto muito, do que eu acho que o reconhecimento é fundamental e a gente reconhece muito pouco os nossos colaboradores. Claro. Eu tive a honra de trabalhar com o Luciano e posso afirmar com total convicção, ele é um líder excepcional, extremamente acessível e estrategista. Luciano combina uma sólida capacidade técnica com uma energia contagiante. Sua habilidade única de conectar pessoas e fomentar a colaboração gera resultados consistentes e impactantes para a companhia. Sem dúvida, Luciano é uma referência em excelência e inspiração, um verdadeiro expoente na área da segurança do trabalho, e quem disse isso de você, que é maravilhoso, porque você tem muitas recomendações, e assim, agora na tua frente, elas são todas verídicas, porque claro, você é isso, Daniel Sobrinho. Daniel Sobrinho, pô, não, o Daniel é um cara assim, ele é maravilhoso ouvir isso. Talvez ele é o que se aproxima de você no sentido de locução, né? A voz dele é boa. A voz dele também mas você tá na frente. O Daniel é um professor também. Primeiro, pô, fico emocionado aqui de ouvir isso de você, do Daniel. Surpresa, né? Só que você não combinou, né? A gente não falou nada, tudo fluiu, nada combinado, né? E a gente falou que ia gravar alguma coisa. Você tá fazendo eu ficar emocionado aqui. Mas vou gravar, não vamos. Mas um beijo pro Daniel. O Daniel é um cara que, né? Como os outros que eu sempre trabalhei, o Daniel é um cara sensacional, um rapaz assim que tem valores excepcionais como pessoa. E foi uma pessoa que sempre ajudou a gente, né? Quando a gente trabalhou junto. Ele foi um cara assim que sempre liderou com maestria, ainda mais o público mais jovem. Ele sempre foi uma pessoa muito humilde, estar à frente e ensinar o próximo, né, as novas gerações. Então o Daniel é um cara sensacional aí, que fica toda a minha gratidão aí de ter conhecido ele como pessoa, né? E a gente sempre tá conectado aí, conversando, é um professor da área. E fica um beijo para todo mundo aí. Eu acho que é isso que a gente deixa, na verdade, como profissional e como pessoa, né? Porque as coisas mudam, né? O mundo, ele vai mudando muito. Mas o que a gente deixa de aprendizado é o que a gente constrói de conexão, né?
É Então, tão acho bom que ouvir isso de você, saber de você que você está fazendo um trabalho onde as pessoas estão em primeiro lugar e isso vai te fazer bem para tudo. Não é tão simples não, tá? Eu estou vendo um grupo de profissionais como você, de grandes nomes que já passaram por aqui, se movimentando cada vez mais por uma segurança humanizada, por fatores humanos na segurança, para a gente diminuir esse requisito, essa mandatório, esse modelo tradicional ultrapassado. Vejo muita gente trabalhando isso e vejo isso chegando dentro das empresas. Você é um condutor da cultura de segurança moderna atual. E legal, isso não obrigado, tem, é viu? indiscutível. E Obrigado. nós precisamos de pessoas como você. Então, eu estou muito feliz de você ter vindo aqui. Você é um cara que navegou por vários caminhos. E essa multidisciplinaridade, ela é fundamental para o que você é hoje. Com Né? certeza, não, acho Hoje que você é. tem essa habilidade, essa tranquilidade de falar um tema vivido empiricamente fora o teu conhecimento. Então, eu estou honrado de você estar aqui hoje. Não, a honra é toda minha. Você é um professor da nossa área. Acho que eu te acompanho novamente, te agradeço o convite, né? Foi uma conversa leve, né? É legal Muito quando a gente boa, vem né? aqui e conversa de uma maneira leve, né? Tinha milhões de assuntos para a Tinha gente milhões de discutir coisas, ainda, mas estava exatamente. tão bom, porque assim, um dia a gente consegue ainda voltar e trabalhar um tema específico de segurança, a questão da liderança, do tema. Não, mas hoje a gente conheceu um pouco a sua forma de gestão, né? Nessa câmera aqui, eu sempre deixo para o meu convidado falar um pouco, deixar uma mensagem de final para quem está assistindo, depois de tantas maravilhas que você deixou aqui hoje. Acho que, novamente, eu te agradeço, Obrigado. Romulo, acho que pelo convite. E o recado que eu tenho para deixar para todo o pessoal aqui, acho que as pessoas estão sempre em primeiro lugar. Sempre. As pessoas estão sempre em primeiro lugar. A questão da humanização, ela tem que estar à frente num programa sólido de segurança, né? Criar uma boa governança de segurança, de saúde e meio ambiente, né? De XI, de HS, é a chave para que você tenha um programa com sucesso, né? E para finalizar, a segurança ela tem que ser prática. Ela tem que ser vivida, ela tem que ser prática, ela tem que ter atitude, ela tem que ter energia, né? Então, não deixe a segurança acadêmica tomar conta da tua rotina, né? Coloque ela em prática. É um mundo real, como dizia um antigo gestor que eu trabalhei, é um cara que eu me inspiro, o mundo real é implacável. Então, nada além do mundo real. Ele tá lá e ele vai fazer as coisas acontecerem. Então, pensem sempre nisso antes de criar um programa de segurança. Um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente aí, Ron. Agradeço demais. Olha, pessoal, vocês devem ter participado aí desse movimento com o Luciano Souza, um gestor de EHS muito envolvido, muito preparado para discutir tudo isso que ele trouxe para a gente. Foi um prazer falar com você e eu vou deixar esse episódio falando o que ele disse. Segurança é pessoas em primeiro lugar. E relações. Façam boas relações para você poder fazer uma cultura de segurança acontecer da melhor forma possível. E você, uma honra e um orgulho de estar aqui. Obrigado, Romulo. Muito obrigado. Obrigado Beijo pelo para os convite. meninos. Beijo para você Tá? também, viu? Que Beijo dê no tudo coração. certo. Nós vamos falar mais vezes, vamos fazer coisas juntos. Vamos sim, com certeza. Começamos agora ao além. E foi né? um prazer mesmo. Eu queria muito ter você aqui e agora estou feliz com você ter participado. Eu estou muito mais feliz pelo convite. Obrigado, viu, Romulo? Até o próximo episódio.